É sempre assim. Ou seja, a Lua ela não tem uma rotação, ela só tem um movimento em cima da Terra através do eletromagnetismo, já expliquei isso, assim como o Sol, tá? No meu vídeo sobre a Terra plana. Não. O que acontece é que Sol e Lua estão tão baixinhos em relação ao domo, que a pessoa estava perguntando qual é o tamanho dos astros envolvidos nessa teoria. Sol, Lua, Vênus. O Sol, ele mede aproximadamente 5.680 quilômetros de altitude, né, de altura, e só que essa altitude, ela sofre variações porque o Sol, ele não é estático. Quem é estático somos nós. E isso faz com que os cálculos do diâmetro do Sol também variem. E esse diâmetro é aproximadamente porque varia, de 52,8 quilômetros. Já a Lua tem aproximadamente 5.392 quilômetros de altitude, e isso é um pouquinho abaixo do Sol. E seu diâmetro é aproximadamente 49,6 quilômetros de diâmetro. Então ela é um pouquinho menor e um pouquinho mais baixa que o Sol. E isso explica totalmente o eclipse solar. Porque se você for parar para ver, quando ela passa pelo Sol ali certinho, né, quando o ciclo de Saros ele prevê a Lua passando certinho embaixo do Sol, ela realmente está abaixo do Sol e ela é menor que o Sol. Então quando acontece um eclipse solar total, que a gente pega lá a lente, aquela lente especial, o que acontece? A gente vê o quê? O anel solar, né? Só a borda, assim, a gente vê um anel. Por quê? Porque a Lua é um pouquinho menor, tá mais baixo. Aí bate certinho. A gente vê o quê? O anel solar, né? Só a borda, assim, a gente vê um anel. Por quê? Porque a Lua é um pouquinho menor, tá mais baixo. Aí bate certinho. A gente vê o quê? O anel solar, né? Só a borda, assim, a gente vê um anel. Por quê? Porque a Lua é um pouquinho menor, tá mais baixo. Aí bate certinho. Alguns canais terraplanistas já postaram suas explicações para o eclipse solar. Deixo bem claro que respeito a opinião deles e gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Alguns continuam pensando em sombra, que nada mais é do que um conceito heliocêntrico, e acabam achando que o eclipse solar na Terra plana acontece também pela sombra da Lua. Há algum tempo, a filmagem de um eclipse solar a partir de um avião chamou muita atenção de alguns terraplanistas, que começaram a pensar que orbes transparentes, ou semi-transparentes, cobriam a iluminação solar, começando assim a divulgar como verdade. Mas quando temos uma solução com embasamento científico e respaldo em experimentos reproduzíveis, as coisas ficam mais claras para o entendimento de todos. Dê uma olhada nisso. Temos uma fonte de luz aqui e um filtro polarizador na frente dela. E aqui um outro polarizador, e os dois estão a 90 graus entre eles. Quando torcemos, percebemos que muita pouca luz atravessa. Passa um pouco de luz por estarem imperfeitos em relação a 90 graus. Se isso realmente for verdade, saibam que o plasma é capaz de polarizar a luz. Então, podemos criar diversas hipóteses para o eclipse solar. Plasma mais campo magnético, plasma mais plasma, campo magnético mais lua, plasma mais lua, e assim por diante. Mas que o efeito Faraday é a explicação mais plausível, isto não resta dúvidas. Mas que o efeito Faraday é a explicação mais plausível, isto não resta dúvidas. E o que seriam corpos negros? São corpos celestes que não têm uma boa interação com a atmosfera, portanto, eles são chamados de negros. Não podemos vê-los, mas eles seriam os grandes causadores do eclipse. Então, tanto no eclipse solar quanto no eclipse lunar, você tem a presença desses corpos. E esses povos antigos, que faziam essas previsões com tanta exatidão, que é utilizada até os dias de hoje, esses povos eram tão avançados do ponto de vista astronômico, do ponto de vista de várias outras questões, né? Então eles eram terraplanistas, e até hoje, se você pegar um astrônomo hoje, ok? Se você pegar aí um astrônomo hoje, ele não consegue fazer uma previsão de um eclipse. Se você pegar um astrônomo hoje, ok? Se você pegar aí um astrônomo hoje, ele não consegue fazer uma previsão de um eclipse. Que é utilizado até os dias de hoje. Ele não consegue fazer uma previsão de um eclipse que é utilizado até os dias de hoje. Ah, Leandro, aí fica aquela pergunta, como é que a NASA sabe calcular a data certinha, dia tal, vai ter o eclipse? Porque com certeza ela teve acesso a essas informações, a esses cálculos, e ela vai se baseando nisso. Como é que a NASA sabe calcular a data certinha, vai ter o eclipse? Porque com certeza ela teve acesso a essas informações, e ela vai se baseando nisso. Ele não consegue fazer uma previsão de um eclipse. Vai ter o eclipse. Porque com certeza ela teve acesso a essas informações, e ela vai se baseando nisso. Muito bom.
Será que é porque existe somente um polo magnético na Terra? Hã? Agora que vocês acalmou. Esse canal apoia a Rede UPC, www.redeupc.com.br.